Olá, tudo bem? Eu sou Marcos Amorim da Exped para quem faz e nesse vídeo eu quero te mostrar como você pode executar suas rotinas da área fiscal e tributária de uma maneira mais rápida, mais prática e mais segura. E eu sei que isso pode parecer bom demais para ser verdade, e se eu mesmo não tivesse conseguido fazer isso com as minhas próprias mãos, eu também não acreditaria. Mas fica aqui comigo que até o final dessa palestra, mais do que ver, você também vai ser capaz de fazer as coisas que eu aprendi a fazer ao longo dos meus últimos 14 anos estudando sobre o VBA. Mas antes de eu te mostrar como é que é esse método, como que eu aplico ele para executar as minhas rotinas de maneira mais rápida, mais prática, mais segura, deixa eu te contar como foi que eu descobri, como foi que eu cheguei até esse método. E a minha história com Excel começou muito cedo, lá para os 9 ou 10 anos de idade, quando meu pai me chamou e me mostrou, me apresentou o Word e o Excel. E foi amor à primeira vista, né? Uma das coisas que eu mais gostava de fazer quando criança era pegar um livro e digitar o texto do livro no Word e tentar deixar igualzinho a quantidade de palavras por linha, a fonte, o tamanho da fonte, capitulação, tudo igualzinho como estava no livro. Era uma das coisas que eu mais gostava de fazer e também fazer algumas contas básicas das 4 operações lá no Excel. Mais para frente, na minha adolescência, eu comecei a desenvolver o gosto por Fórmula 1, né? E eu fazia planilhas para registrar os tempos dos pilotos, treino livre 1, 2 e 3, e também as corridas, né? E aí eu criei um calendáriozinho, tinha a temporada, ano X da Fórmula 1, e tinha lá a bandeirinha do país, o calendário com as datas dos GPs. Quando você clicava na bandeirinha, você entrava na aba, na planilha correspondente àquele GP, e aí tinha a foto do traçado. Era bem legal, pelo menos para mim, que gosto de Fórmula 1, era muito legal, gostava bastante. E meu pai vendo isso, vendo que eu tinha essa habilidade, né, com o Excel, ele me deu o primeiro desafio da minha vida, que foi criar uma planilha como espelho da nota fiscal, modelo 1A, aquela nota fiscal, modelo manual, né, que a gente escrevia nela. E aí eu criei esse modelo para ele, e ela funcionava basicamente assim, eu tenho essa planilha até hoje, inclusive. Você colocava a natureza da operação e ela mudava as informações, mudava o CFOP, mudava o produto, mudava os dados do emitente e do destinatário, para poder dar para as pessoas que estavam estudando, fazendo os cursos com ele, uma visão de como que tinha que ser emitida aquela nota fiscal. E, enfim, esse foi o meu primeiro desafio. Mais para frente, no início da vida adulta, 18, 19 anos, foi a primeira vez que eu me deparei com o gravador de macros, que é a porta de entrada para a maioria das pessoas para o VBA. E eu vou mostrar, inclusive, para vocês daqui a pouquinho como que vocês podem utilizar esse recurso fantástico do Excel. E como foi que eu descobri isso? Estava numa aula, né? Estava no Senai Cimatec, né? Aqui na Bahia, estudando, e o professor, ele tinha um tique nervoso, né? Estava lá dando aula e tal, e de repente ele começava a mexer a perna como se estivesse chutando uma bola. E aí o pessoal começou a chamar ele de deixa que eu chuto por causa disso. E assistindo a aula dele, ele criou uma planilha e tinha um botão nessa planilha. Então quando ele clicava no botão, a planilha fazia uns negócios estranhos que eu não estava acostumado a ver. E aí eu fiquei vidrado naquilo, né? Quando terminou a aula, eu falei lá, professor, eu vi que você tem uma planilha aí, negócio estranho e tal, como é que esse negócio funciona, como é que você faz isso? E aí ele foi lá e me falou, né, ó, tem um negócio aqui chamado gravador de macros, e aí eu nem sabia que isso existia, porque ele fica escondido no Excel, né? Vou mostrar para vocês como é que faz para habilitar essa guia dentro do Excel. E aí ele mostrou para mim o negócio funcionando, gravou uma macro lá na minha frente, e eu, cara, que legal isso aí. E fui para casa e desde então eu comecei a mexer no Excel, no VBA, ficava gravando macros e mais macros e isolando as linhas de código para ver o que cada uma delas fazia e fui aprendendo muito com base nisso. E aí veio meu primeiro desafio de verdade, né, numa empresa comercial e tal. Eu fui trabalhar numa empresa que fabricava painéis elétricos. E aí nesse processo de começar, né, o meu trabalho, o estoque era em papel e caneta. Então, o primeiro dia que eu cheguei lá, eu lembro, pô, o estoque é papel e caneta, como é que pode isso? E aí eu falei, vou colocar esse negócio em Excel. E aí eu fui lá, estudei, procurei entender como que eu poderia fazer e cheguei numa planilha que funcionava muito bem. Ela atualizava o estoque para a gente automaticamente, mas mais do que isso, ela também gerava as requisições. Então a pessoa chegava, dizia qual era a obra que ela estava trabalhando e dizia os materiais que ela queria. A gente colocava essas informações todas lá, o número da OS, o nome de quem pediu, as quantidades, e a gente imprimia isso, ele assinava, a gente guardava num classificadorzinho e depois de imprimir a gente já dava baixa nisso. Então eu lançava, clicava lá no botãozinho, ele já dava baixa automaticamente no meu saldo de estoque e a gente guardava essa planilha numa pastinha na rede, né? Tinha um aplicativo que era parecido com o Dropbox, né? Não era Dropbox na época, mas você podia acessar desde que você tivesse conexão com a internet. E assim foi. E essa planilha me rendeu uma mini promoção no meu trabalho, né? Eu costumo brincar de mini promoção porque eu fui levado para o setor administrativo e comercial para trabalhar lá durante uns 2 ou 3 meses, desenvolvendo as planilhas para eles utilizarem no trabalho deles, para agilizar a rotina deles.
E isso me deu muita experiência, me deu muita bagagem, né? 2 ou 3 vezes focado só em estudar VBA todo dia, né? De 8 às 18 era o que eu fazia. E aí terminou esse período, eu voltei para o almoxarifado e me deram uma nova atribuição, que era de lançar as notas fiscais de entrada e de saída. E eu não tinha a menor noção de como é que lançava, né? Se podia pegar crédito, se não podia. As notas fiscais de venda que eu tinha que faturar, eu sempre estava em dúvida se era para destacar o ICMS, o IPI, que é a indústria onde eu trabalhava, né? E ficava sempre nessa dúvida. E aí eu sempre ligava com meu pai, já que ele ministrava os cursos, né, na área fiscal e tributária, e para ficar tirando dúvida. E chegou uma hora que ele falou assim, cara, por que você não faz os cursos da área comigo? Né? Toda vez que eu fizer um curso, você vem comigo e assiste. Aí eu falei, pô, gostei, tá aí, vamos fazer isso. E eu fiquei 1 ano nesse processo de estudar a área fiscal, e tudo que tinha de curso dele, eu ia lá para poder aprender. Depois de 1 ano, eu tomei a decisão de sair dessa empresa que eu trabalhava e trabalhar no escritório de contabilidade. E aí pedi para ele uma vaga como estagiário lá no escritório que ele era sócio, e consegui essa vaga e entrei lá. Primeira coisa que me deram para fazer, organizar o estoque de notas fiscais que a gente tinha lá dos nossos clientes. Era um quartinho, né? Um arquivo todo bagunçado. Tinha cadeira lá dentro, tinha caixa vazia, tinha o que vocês imaginarem. E aí eu organizei esse arquivo. Depois desse arquivo organizado, aí sim eu comecei de verdade a trabalhar no setor fiscal. E o meu trabalho era das 9 às 4 da tarde lançar notas fiscais. Então eu pegava, na verdade tinha 2 trabalhos. Trabalho 1, eu tinha que ligar para os meus clientes e pedir para eles a documentação. E aí vinha dentro de um saco de mercado, todo dobrado, vinha a nota fiscal com papel de pão, com cupom, era uma bagunça total. Nota modelo D1, cupom fiscal misturado com redução Z, enfim, era um pandemônio. E eu tinha que pegar isso, organizar e depois lançar essas informações. E aí, na parte de lançar as informações, lembrando que isso era 2010, tá? Então tinha muita nota manual ainda, nota D1, modelo 1A, modelo D1, que é a NFVC, né? E tinha cupom fiscal e nota fiscal eletrônica era uma novidade. E aí eu tinha que lançar isso dentro do meu sistema. Só que era muito complexo, não complexo, mas assim, muito trabalhoso, muito chato fazer esse lançamento. Que tinha que clicar no botão, abrir uma janela, aí lançava uma informação, dava 3, 4 tabs para poder lançar outra informação. Depois tinha uma caixinha que você tinha que marcar, depois você tinha um negócio lá que você tinha que selecionar, depois tinha um outro botão que você abria, abriu outra caixa. Enfim, eu achava muito chato esse processo de lançar a nota fiscal, porque eu precisava lançar meia dúzia de informação, o número da nota, o valor da operação, o CFOP e pronto. E eu tinha que fazer meu mundo de processo lá dentro. E aí o que eu fiz? Eu comecei a pensar se não existia uma maneira mais rápida de fazer isso. Entrando em contato com o suporte, eles acabaram me dizendo que tinha sim uma forma mais rápida. Eu poderia lançar essas informações num arquivo TXT e a partir daí importar para dentro do sistema deles. E eu falei, pô, se eu lançasse isso numa tabela Excel seria muito mais rápido. Agora, como é que eu transformo uma tabela Excel num arquivo TXT para poder importar para dentro do sistema? E eu fui atrás desse conhecimento, né? Já conheci o VBA, gravador de macro e tal. E não é que eu descobri como é que fazia o processo, fui lá, aprendi e comecei a criar mais planilhas. Então, tinha lá sempre uma planilhazinha para lançar as informações e o botãozinho gerar TXT. E assim foi durante muito tempo, 2 anos mais ou menos, né? Que foi quando começou o SPED fiscal. E aí eu tive outro desafio, outro grande desafio na minha vida, que foi enviar o SPED fiscal pela primeira vez. Tinha uma empresa lá muito grande e ela estava dentro das empresas que estariam obrigadas a enviar o SPED fiscal. E aí eu fui estudar, fui fazer o curso sobre como gerar o arquivo, né, do SPED fiscal, e eu achava que era um curso de escrituração, mas não era um curso para quem estava desenvolvendo a tecnologia, estava desenvolvendo software para gerar o arquivo do SPED. E assim foi, eu cheguei lá nesse curso que o dia inteiro foi super maçante, basicamente abre pipe, fecha pipe, abre pipe, fecha pipe. E no curso eu aprendi uma coisa que foi muito valiosa, que o SPED fiscal tinha um layout. Eu já tinha experiência com o layout do sistema, né? Então quando eu liguei lá, que eu falei com o suporte, eu falei, ó, você pega o layout, gera a informação dentro do layout, no TXT e importa para dentro do sistema. E quando eles falaram layout, eu falei, pronto, me achei aqui. Eu vou arranjar uma maneira de gerar o SPED fiscal a partir de uma planilha Excel. Só que não é tão simples assim, né? Depois eu entendi o processo. Mas aí depois eu descobri que eu não poderia gerar, né? Seria muito complexo para gerar o SPED fiscal, mas eu poderia importar as informações desse SPED e analisar. E eu comecei a criar planilhas com essa finalidade. E esse processo, eu comecei a aprofundar cada vez mais no SPED fiscal, muito mesmo. E aí em 2012, 2016, mais ou menos, já estava prestando consultoria, ensinando as empresas a evitarem erros nos seus SPEDs, como gerar um SPED fiscal de uma maneira correta. E as pessoas começaram a me pedir para ensinar isso na internet. Na internet não, ensinar a fazer curso. E eu estava pensando seriamente nessa possibilidade.
E aí quando chegou 2017, eu decidi que eu ia ensinar na internet. E eu pensei, poxa, o que é que eu vou ensinar na internet, né? O site fiscal, eu queria ensinar Excel, que é o que eu gosto de fazer mesmo. Só que eu olhei para a internet naquele momento e vi que tinha muita gente falando sobre Excel. Muitas pessoas que eu até seguia no meu dia a dia. E aí quando eu vi aquele ambiente, eu falei, pô, não tem espaço para mim, não dá para falar desse assunto, porque já tem muita gente boa falando sobre isso. E eu decidi abortar esse plano e começar a falar sobre SPED fiscal. Eu falei, pô, conheço bastante sobre SPED fiscal, já estou prestando consultoria, não tem tanta gente assim falando sobre SPED fiscal, pelo menos não da forma como eu quero falar, e é isso que eu vou fazer. E comecei a fazer. Comecei a ensinar, comecei a administrar os cursos online e tal. E quando chegou, isso se passou de 2017 até 2020, e 2020 eu fui conversar com um aluno meu. Ele entrou em contato comigo, professor. E aí eu fazia sempre as minhas planilhazinhas, né? Colocava lá dentro dos cursos para o pessoal utilizar, cruzar XML com SPED e tal. Chegar à conclusão se a nota estava lançada com o valor correto, se estava com base, sem base, enfim. E o que é que aconteceu nesse processo? Esse aluno meu chegou até mim e falou, professor, eu estou com uma planilha aqui para calcular a antecipação do ICMS, ela já pega a informação do XML e tal, e aí eu queria que você me ajudasse aqui porque eu estou com uma dificuldade. Eu vi que você só gosta de fazer planilha e tal. E aí eu fui lá ver essa planilha dele. E aí tinha uma série de coisas que ele estava fazendo que eu já tinha passado, uma série de dificuldades que ele estava passando que eu já tinha passado antes. E aí eu mostrei para ele como foi que eu resolvi. E mostrei as planilhas que eu tinha desenvolvido. E aí quando ele viu as planilhas, ele ficou louco. Ele falou, cara, você tem que ensinar isso na internet. Há muito tempo que eu procuro pessoas que ensinassem sobre Excel, sobre o VBA, especificamente para contadores, mas eu nunca achei. Se você fizer isso, eu vou ser o primeiro a comprar seu curso. E aí eu fui lá e decidi começar a ensinar Excel VBA na internet e realmente ele foi a primeira pessoa a comprar meu curso, acabou comprando até antes do curso estar pronto. Tinha um vídeo só de boas-vindas, ele todo dia me liga, e aí, o curso está pronto para começar a gravar? Quando você começar a gravar, eu já quero entrar logo. E aí eu falei, beleza, vou fazer, aceito o desafio. Fiz o vídeo de boas-vindas e falei, ó, já comecei a gravação. E ele falou, beleza, manda o link aí que eu vou pagar e vou entrar. E realmente foi assim que aconteceu. Esse impulso, né, que ele me deu me ajudou bastante para começar a produzir os conteúdos de Excel na internet. E foi assim que eu cheguei, né, no meu método, com toda essa experiência que eu vim adquirindo ao longo dos anos. Eu criei planilha para fazer análise de SPED fiscal, para fazer cruzamento de informações, para gerar documento de arrecadação na internet, para baixar informações do site da Cefaz, por exemplo. Então tem uma série de aplicações, até para mandar e-mail automático para os meus clientes já conseguir fazer função utilizando o Excel VBA. E aí esse é um pouquinho da minha história, né, de como foi que eu descobri o método, e agora eu quero mostrar para você como que você também pode utilizar essa minha experiência, esse meu conhecimento aí já de mais de 14 anos com Excel VBA para agilizar algumas coisas no seu trabalho. Tá? Eu vou compartilhar a minha tela e vou começar a te mostrar como que você pode tirar proveito desse conhecimento que eu vim adquirindo. E aqui estamos nós, eu vou aqui abrir o meu Excel e a gente vai começar a desenvolver alguma coisa juntos agora. Vou aqui numa nova pasta de trabalho e aqui está a minha planilha, que você já deve estar acostumado a ver. E aí o que é que eu quero mostrar para vocês? Eu vou ensinar como construir um suplemento no Excel. Aí o que é um suplemento? Eu vou explicar para vocês ao longo dessa apresentação, mas basicamente é uma coisa que uma espécie de cinto de utilidades do Batman. Você pode criar várias funções, várias ferramentas dentro do Excel, do VBA, e colocar isso dentro de um suplemento para você utilizar em qualquer planilha que você tiver aberta no seu Excel. E eu vou mostrar para vocês como que vocês podem fazer isso e vou dar para vocês algumas funções para vocês já começarem bem aí a jornada de vocês rumo ao domínio do Excel e do VBA. Porém, onde é que eu vejo, né, o negócio lá do gravador de macro que a gente estava falando agora há pouco? Se vocês forem um pouco mais atentos, né, estiverem procurando aí, vocês veem que não encontra assim com facilidade aqui nessas abas. Por quê? Porque ele fica escondido. Né? E como é que eu faço para liberar essa guia, né, esse potencial que o Excel tem? Vocês vão vir em qualquer aba, vai clicar ó, num espaço vazio qualquer, botão direito, personalizar a faixa de opções. Clicou aqui, ele vai abrir essa caixinha, você vai procurar marcar aqui, ó, desenvolvedor, e vai dar um OK. Pronto, ele acabou de habilitar para mim ó, a guia desenvolvedor. E aqui é onde eu tenho o gravador de macro, eu tenho o Visual Basic, eu tenho as macros. Se eu clicar aqui em macros, está vazio, não tenho nada aqui. Então, vamos gravar a nossa primeira macro. Né? Normalmente é o primeiro passo antes de a gente começar a mexer no VBA, a gente grava a nossa primeira macro. O que é que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em gravar macro, ele vai dar um nome para ela, eu posso colocar o nome que eu quiser, eu vou deixar essa mesmo, vou dar um OK. E eu vou clicar aqui na célula 1 e vou escrever minha primeira macro no Excel. Pronto. Vou parar aqui a macro. Parar a gravação.
Beleza, vou voltar meu mouse para cá, para qualquer lugar que eu quiser, tá? Não importa. Vou selecionar um intervalo assim, ó. E eu vou vir aqui em macros. Eu vou pedir para executar. Antes de eu pedir para executar, eu vou apagar isso aqui, tá? Apaguei, pronto. Vou selecionar aqui no intervalo, vou vir aqui em macros, macro 1, executar. Olha só, ele foi lá e fez para mim o processo. Ele escreveu para mim minha primeira macro e deu um enter, né? Agora, beleza, entendi o que ele faz. Agora, eu quero aprofundar mais. Eu quero entender como ele fez isso. Quais são as informações que ele gravou para poder executar isso aqui. Para isso, a gente vai ter que entrar no VBA, no Visual Basic. Então, a gente tem esse botãozinho aqui que a gente pode utilizar. E a gente tem também o atalho Alt F11. Então, vou clicar aqui e a gente entrou agora no ambiente de desenvolvimento do VBA, certo? Microsoft Visual Basic for Application. E aqui a gente tem as pastinhas. Então, eu tenho a pasta de trabalho, né, que o que a gente chama de planilha é pasta de trabalho. E o que a gente chama de aba é a planilha, certo? Então, a gente tem a planilha 1, que é essa aqui. E a gente tem também agora uma pastinha com os módulos. É aqui que as informações das macros são armazenadas. Vou clicar 2 vezes. E a nossa macro aqui, ó, macro 1. Aí ele coloca um comentário, tá? Esse apóstrofozinho verde é um comentário. O que é que significa isso? Que ele vai ignorar essas linhas aqui na hora que for executar a nossa macro. E aí tem uns negócios estranhos aqui. Nesse momento, se você não conhece Excel, não conhece VBA, você deve estar pensando, o que é isso aí? Então, eu vou tentar desmistificar um pouquinho para você. Então aqui, ó, range A1, ou seja, intervalo, né? Intervalo A1, ou seja, célula A1, que é essa aqui. Ponto select. Então é como se eu estivesse dizendo para o Excel, selecione a célula A1. Simples assim. Depois, ó, active cell, ou seja, na célula ativa. Se eu já selecionei a célula A1, quer dizer que a célula ativa é a célula 1. E aí ele bota fórmula.r1c1, ou seja, eu vou digitar alguma coisa na minha célula. E aí ele coloca lá, ó, minha primeira macro no Excel. Então ele fala, digite minha primeira macro no Excel na planilha ativa. Tá? Digite minha primeira macro no Excel, com uma fórmula, na planilha ativa, na célula ativa, né? Cell aqui, ó, na célula ativa. E depois, selecione, né? Já viu aqui, selecione a célula A2. Então basicamente é isso que esse código faz. Se eu posso até fazer isso aqui com vocês, ó. A gente vai dar um F8, tá? F de faca, 8, bola 8 lá da sinuca. E aí você vai vir aqui, ó, uma linhazinha amarela. Então cada F8 que eu dou, ele executa uma linha para mim. Então eu vou colocar meu mouse aqui e a gente vai ver. Aí que não ficou legal. Deixa só eu ajustar mais um pouquinho isso aqui. Pronto, agora ficou legal lado a lado aqui a janela. Vou dar um F8 e aí ele está aqui, ó, na célula H7. Ele tem que selecionar a célula A1, tá? Então eu vou vir para cá, F8. Selecionou a célula 1. Beleza. Depois a gente vem, ó, Active Cell, que é a célula ativa. Nesse caso é a célula aqui, essa aqui mesmo, a célula A1. Ele vai digitar lá minha primeira macro. Vou dar F8 aqui. Olha lá, minha primeira macro no Excel. E depois ele vai selecionar a célula 2, que é essa célula aqui de baixo. Então vou voltar para cá, vou dar um F8. Pronto, ele selecionou a célula 2 e terminou a execução da minha macro. Ok? Então, se você me acompanhou, foi fazendo aí comigo, você acabou de desenvolver a sua primeira macro no Excel. E era mais ou menos isso que eu fazia lá no iniciozinho, né, da minha jornada. Eu ficava gravando várias macros, várias situações e vendo linha a linha o que é que essas coisas faziam. Você pode fazer isso também, pode começar a explorar assim. Só que eu quero ensinar para você uma coisa já um pouco mais útil, uma coisa mais ajustada ao seu trabalho aí na área fiscal e tributária. Para isso, eu vou te ensinar a desenvolver dentro do ambiente, a não ficar dependente do gravador de macros. O gravador de macros é muito bom, mas ele é limitado, porque você só consegue utilizar o que já está aqui dentro do Excel. O Excel tem muito mais recursos, tem muito mais potencial, o VBA no caso, né, do que o Excel consegue mostrar aqui para você dentro da planilha. Então eu vou dar um Alt F11, que é o atalho para a gente acessar o gravador de macro. E aqui eu vou mostrar para vocês agora como desenvolver a sua primeira, aqui uma macro, vai ser uma macro também, mas diferente, a sua primeira subrotina. Então vou vir aqui, a gente vai criar, inserir módulo. Vou criar o módulo 2. E eu vou colocar aqui, ó, rotinas. Tá? Vou botar aqui minha primeira rotina. E aqui a gente vai fazer o seguinte, eu vou usar um comando chamado sub, e eu vou dar um nome, vou botar aqui, ó, vou botar aqui olá mundo, certo? Por que eu estou falando olá mundo? Reza a lenda que todo mundo que começa a aprender a programar tem que fazer esse programinha, tem que criar essa rotina,
porque senão vai dar azar. Nada que você fizer vai funcionar. Eu não sei se isso é verdade, mas eu aprendi assim, eu estou passando a tradição, porque vai que funciona o negócio e você não consegue mais fazer nada no VBA, né? Então, me acompanhe, por favor. Vai ser bem simplesinho. A gente vai criar uma caixa de mensagens. Sabe, às vezes quando você está lá no sistema, você digita alguma coisa errada, salva uma informação e fala, a informação salva com sucesso. A gente vai utilizar o Excel VBA para fazer isso. Como é que a gente faz? MSG, que é Message Box. Ou seja, eu quero uma caixa de mensagem. E eu vou dar um espaço aqui. E aí tem várias coisas aqui, não se preocupem com isso. Mas eu vou usar aqui aspas duplas, abrindo e fechando. E aqui dentro eu vou colocar minha mensagem, que é Olá Mundo. Certo? Então, por favor, façam isso aí para não dar azar. E vou dar aqui meu F8. F8, F8 de novo, F8 de novo. Olá, Olá Mundo. Aí tem aqui, ó, Microsoft Excel, que é o nome do programa. Mas eu posso mudar essa informação daqui e eu posso deixar essa caixa de texto mais interessante. Então vamos fazer isso. Vou dar um OK aqui e eu vou colocar uma vírgula. Quando eu dou essa vírgula, ele pergunta, ó, como que você quer o botão? Que tipo de botão você quer? Eu tenho todas essas opções aqui. Eu vou ensinar vocês a utilizar essa opção VB Information. É uma informação na tela. Então vou usar isso aqui, VB Information, e vou dar uma outra vírgula. E aqui é o título. Então qual o título que eu quero que apareça? Como estava lá escrito, né? Microsoft Excel. Eu não quero que apareça essa Microsoft Excel. Eu quero que apareça, por exemplo, vou colocar aqui em aspas duplas também, minha primeira rotina. Pronto. E agora eu vou executar de novo. Vou dar um F5, tá? F8 ele vai linha a linha. Nesse caso só tem uma linha. E o F5 ele executa tudo de uma vez só. Então vamos testar aqui o F5. Pronto. Olha lá. Minha primeira rotina. Tem um símbolozinho aqui, ó, de informação. Olá Mundo. Já ficou bem mais interessante a minha caixa de texto. Ok. Pronto. Beleza. Você acabou de fazer a sua primeira rotina. Mas logicamente isso não é tão útil assim, né? Você já consegue imaginar, pô, vou conseguir dar avisos ao usuário se eu usar essa caixa de mensagem. Mas até o momento, dependendo do seu nível, né, de conhecimento no Excel no VBA, você não deve estar sacando muito bem como é que isso vai ser útil para você. Então agora eu vou começar a te dar uma noção do que você pode fazer, que vai ser útil já no seu trabalho a partir de agora. Então eu vou criar aqui mais um módulo. Vamos fazer o seguinte, vou aproveitar esse módulo aqui, vou botar aqui, ó, minha primeira macro. E agora a gente criou uma rotina, criou uma macro e eu vou criar agora a minha primeira função. Inserir módulo e vou dar o nome. Minha primeira funcal. Ok? Vou vir aqui. Qual é a diferença, né? Então aqui na minha primeira rotina eu uso a palavra sub. Na minha primeira função eu vou usar uma palavra chamada function. E aqui eu vou dar um nome para essa função. Eu vou chamar ela, por exemplo, de função funcal personalizada. Okay? O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai criar a sua primeira função personalizada no Excel. Então eu vou copiar o nome aqui, ó. O nome da função, ela serve também para retornar o valor para o usuário, certo? Então eu vou colar ela aqui e vou dizer que ela vai ser igual a... Aí eu vou digitar um texto. Minha primeira função personalizada. Oi? Beleza? Vou botar uma exclamação aqui. Ok, agora o que é que eu vou fazer? Esse aqui eu posso executar assim, tá? Mas não vai acontecer nada, porque ele guarda a informação aqui dentro. Então eu tenho que imprimir isso em algum lugar. Então o que é que a gente vai fazer? Vai vir aqui para o Excel, e aqui a gente vai selecionar uma célula qualquer, vou dar um igual, vou colocar aqui, ó, função, né? Aqui, ó, função, funcão personalizada. Então vou marcar aqui, pronto. E aí eu vou fechar o parêntese e vou dar um Enter. Olha lá, minha primeira função personalizada. Então você acabou de criar a sua primeira função no Excel. E aí você pode utilizar esse conceito, né, essa função, para fazer diversas coisas. Não é essa aqui que a gente acabou de criar, essa aqui é só um exemplo. Mas você pode utilizar isso para fazer inúmeras coisas. Por exemplo, vamos criar uma função bem simples aqui agora, certo? Então vamos aqui, ó, aplicando os conceitos. Então tudo que eu passei para vocês até agora foi conceitos. Então vou botar aqui, aplicando conceitos. E o que é que eu vou fazer aqui aplicando conceitos? Eu vou criar uma function. Então vou botar aqui, ó, function. Vou colocar aqui vPIS. Que é isso? Eu estou criando uma função para calcular o valor do PIS. Então vou botar vPIS cumulativo, por exemplo. Ok?
Então, eu acabei de criar uma função aqui para calcular o valor do PIS cumulativo. E o que é que vai dentro dessa função? Então, eu vou primeiro copiar isso aqui, né? Que é o padrão já, ó, vocês já fazem sempre isso, tá? E eu vou colocar aqui igual. Igual ao quê? O que é que eu tenho que ter aqui? Eu tenho que ter o valor da base de cálculo do PIS, certo? Então, eu vou botar aqui, ó, VBC PIS. Eu vou multiplicar isso por alguma coisa, por um percentual, pela alíquota do PIS. E eu posso criar uma variável aqui, sei lá, PPIS. Seria o percentual do PIS, tá? Só que não precisa isso aqui, porque eu já sei que o PIS é cumulativo. Então, nesse caso, eu vou usar a alíquota padrão dele, que é 0,65%. Como que eu digo para o VBA o que é 0,65%? Então, 0, a gente tende a fazer assim, né? 0,65%. Só que o VBA ele não entende isso. Você viu que ficou a linha vermelha. Quando fica vermelha assim é porque ele não está entendendo o que você está dizendo. Então, eu vou mudar isso aqui. Vou tirar a vírgula e vou botar um ponto. Então, no VBA, ao invés da vírgula, você vai usar ponto. Vou tirar esse percentual aqui e vou botar mais 2 zeros. Tem que colocar na forma decimal. Então, se eu for colocar decimal, né, 0,65%, tem que botar 0,0065. Aí, se eu colocasse aqui, por exemplo, 0,01, eu entenderia que seria 1,65%. Tá? Então, eu vou botar aqui 0,0065. E aí, eu vou agora utilizar minha função. Beleza? Vamos lá. Vou botar aqui para Excel. Igual VPIS. Aqui, ó. Cumulativo. E aí, vou fechar aqui. Enter. Deu 0. Por que deu 0? Porque eu não tenho nenhuma informação, certo? Então, a base de cálculo, vamos fazer assim, ó. Valor da operação. Certo? Já vou botar aqui a base de cálculo do PIS. Então, BC PIS. E aqui, VL PIS. Então, a base de cálculo, vou botar aqui R$1.000. Deixa eu formatar aqui para ficar bonitinho. Pronto. Vou direito aqui. Vai ser igual VPIS cumulativo. Já abre parênteses aqui para mim. Eu vou selecionar a minha célula E3 e vou fechar o parênteses. Enter. Deu erro de valor. Por que isso está acontecendo? Porque quando eu tenho uma função, eu preciso colocar quais são os parâmetros que ela vai receber. O que uma função faz? Vamos aqui, ó. Function. Vou botar aqui o que faz. Certo? Então aqui, ó, ela vai ter entrada. Vou botar aqui entrada. Entrada de dados. Aqui ela vai ter o processamento. E aqui ela vai ter a saída. Certo? Então a saída aqui nada mais é do que o resultado. Né? Então quando eu pego aqui, quando eu guardo aqui a informação no o que faz é essa saída. Então ele pega a entrada, a informação, processa e armazena o resultado aqui no nome da própria função. E a partir daí a gente apresenta isso, né? A saída que a gente dá para o usuário. É isso. Então, beleza. Eu preciso entender o seguinte. Eu preciso dar uma entrada aqui, certo? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou criar uma variável e vou apresentar ela aqui. Vou dizer, VBA, por favor, utilize essa variável quando você for trabalhar com essa função. E aí, como que eu faço para entender isso? Eu vou pegar minha variável que está aqui, ó. Vou colar aqui dentro. E eu vou colocar aqui um espaço que é o tipo da variável. Tá? Você pode fazer assim, ou pode deixar só o nome também, que também vai funcionar. Mas você pode acabar consumindo muito recurso. Eu não quero entrar em detalhes muito técnicos aqui, mas basicamente você pode chegar aqui e vai dizer assim, ó, currency, que é moeda, né? Ou double. Acho melhor isso aqui. Pronto. Você vai usar o valor da base do PIS como double, como número decimal, ok? Então, você vai pegar um valor de base e vai multiplicar por um percentual. Você tem uma grande chance de chegar num número que tenha casas decimais também. Então, por isso que eu estou usando como tipo double. E a minha saída, como é que vai ser? Fora do parênteses, eu digo como é que eu quero que a saída seja. Então, as double também. Beleza. Então, eu já tenho a entrada e já tenho agora o tipo da saída. Se eu apagar aqui, ele vai entrar com um tipo genérico, que é o variante, que ele pode assumir qualquer valor, certo? E por que eu não deixo esse tipo, já que ele pode assumir qualquer valor? Porque ele consome muito mais memória do seu computador. Então, por isso, eu opto por entender qual vai ser a minha saída e colocar aqui o tipo correto para poder economizar, certo? Agora a gente vai voltar lá e vai testar a nossa função do PIS cumulativo. Vou vir aqui, tá aqui o E3, Enter, pronto, R$ 6,50. Vamos fazer a fórmula do jeito antigo, isso vezes 0,65%, R$ 6,50. Maravilha. Aí agora que você já pegou o conceito, o que você pode fazer? Você pode pegar isso aqui e você vai agora jogar aqui agora o valor do COFINS. Deixa eu só recortar isso aqui e colocar para cima, que é o conceito, né?
E aqui embaixo a gente começa de verdade. Então aqui, tudo que tiver PIS eu quero mudar para COFINS. Eu já consigo acelerar esse processo. Então vou selecionar tudo aqui, ó. Vou dar um Ctrl L e vou colocar tudo que for PIS, substitua por COFINS. Tenta aqui, ó, marcar, deixo marcado o texto selecionado, substituir todas. E seleciona, obviamente, né, o texto que você quer substituir. Então, ok. Ele fez 4 modificações. Então, eu vi COFINS cumulativo, o valor da base de cálculo do COFINS. E aí, eu vou mudar o percentual para 3% aqui. Beleza. Eu acabei de criar minha segunda função agora. Né? No seu caso, aí já a terceira. Cancelar aqui. E a gente vai fazer a mesma coisa. Copiar isso para cá. E aqui eu vou usar como referência a célula E3. E vou mudar aqui para COFINS. COFINS. Pronto, a gente já puxou o valor para mim automaticamente. Tá, Marcos, mas pô, legal isso aí que você ensinou, mas essa função aí é muito simples, né? Por que eu vou me dar o trabalho de criar uma função para calcular uma coisa tão simples quanto o valor do PIS? Isso aqui é o conceito que eu estou te passando, né? Quando eu estou te passando um conceito, eu vou tentar te passar da maneira mais simplificada possível. Por isso as funções de PIS e de COFINS. Mas você pode pegar isso e criar funções mais complexas. Por exemplo, uma função para calcular as antecipações do ICMS. Antecipação parcial, antecipação total. Alguns estados chamam com encerramento, sem encerramento da fase de tributação. Você pode utilizar isso aqui para calcular, por exemplo, a MVA ajustada. E aí a gente vai fazer isso. Eu vou ensinar vocês agora a criar uma função para calcular a MVA ajustada. Como que a gente vai fazer isso? Vou acessar aqui a internet e a gente vai entrar no site da Confire. A gente vai buscar aqui, ó, convênio 52 de 2017. É lá nesse convênio que a gente tem a fórmula da MVA ajustada. Vou acessar aqui. Vou dar um F3 para buscar e vou colocar aqui, ó, MVA ajustada. Pronto, tá aqui a fórmula. Vou copiar isso aqui. E vou vir aqui e criar minha função agora. Function, MVA. Aí eu vou botar tudo junto aqui, né? Ajustada. Enter. Vou colar aqui. Pronto. Aí o que eu vou fazer? Vou juntar isso aqui para ficar igual ao nome da minha função aqui em cima. E aqui eu vou precisar alterar, se ele ficou vermelho. Quando fica vermelho é porque está ruim, tem alguma coisa errada. Então o Excel ele não entende isso da forma que está aqui. Eu vou precisar fazer algumas adaptações. Primeira coisa, esse símbolo aqui, o X, é o símbolo de multiplicação. O Excel não entende X como multiplicação, ele entende X, como uma letra, que é o que ele é. E o que a gente usa para passar para o VBA a noção de que isso aqui é uma multiplicação? Eu vou usar um asterisco. Onde está X aqui eu vou mudar para asterisco. Pronto. Depois, eu tenho aqui, ó, colchetes, chaves e parênteses. O VBA ele só entende os parênteses, não entende as chaves e os colchetes. Então a gente vai apagar isso aqui. Vou apagar a chave, vou apagar o colchete e a chave, né? Vou colocar aqui 2 parênteses abrindo. Aqui eu vou fazer o inverso, né? Eu vou apagar, vou fazer a mesma coisa. Vou apagar o colchete, colocar o parêntese fechando. Aqui a gente vai apagar a chave, colocar o parêntese fechando também. E por fim, as variáveis, né? Que são os inputs que a gente vai dar aqui em cima. Então eu tenho MVA ST original. Por que está vermelho aqui ainda, né? Porque as variáveis que eu criei, elas têm nomes compostos, tá vendo? Tem espaço no nome. Você não pode criar uma variável com espaço no nome. Então eu vou apagar aqui, eu vou simplificar. Eu vou chamar isso aqui simplesmente de MVA. Esse aqui, alíquota inter, que é a alíquota interestadual, eu vou chamar de P inter. E aqui, que é a alíquota intra, né? Intraestadual, dentro do estado, eu vou chamar de P intra. Tá ok? Pronto, agora resolvi o problema. Acabei de criar minha função para calcular a MVA ajustada. E aí, a gente tem que colocar aqui os inputs, lembra? Então, eu vou pegar aqui, ó, essa variável MVA, vou colar aqui. De que tipo... Bagunçou. Que tipo é essa variável? É o tipo decimal, certo? Eu vou colocar um percentual aqui. Então, o percentual pode ser representado de maneira decimal. E a gente vai usar, então, portanto, o tipo as double. Depois, ó, vou colocar aqui vírgula. A gente vai pegar essa P inter. Vou lançar aqui. Agora já estou aqui trabalhando com uma variável só, agora a gente já está com 2, certo? Vou colocar aqui as double, de novo. E por fim, eu vou colocar mais uma. Quem faz com 2 faz com 3, né? Vou colocar aqui P intra, as double. Qual vai ser a saída dessa minha MVA ajustada? Ele não vai sair com o número inteiro, né? Pode até sair, mas a grande probabilidade é que saia com números quebrados, números decimais. Então, eu vou colocar aqui para sair também como as double.
ok? Pronto, MVA ajustada, feita aqui a minha fórmula. Aí eu vou entrar aqui agora no Excel e a gente vai calcular. Então, vou botar aqui MVA ajustada. E vou colocar igual MVA ajustada. Eu vou escolher agora os percentuais. Eu posso vir aqui em FX, ó. Ele mostra MVA, o percentual interestadual e o percentual interestadual. E eu vou escolher esses percentuais, certo? Vamos criar aqui, ó, mais para baixo. Vou recortar isso aqui. Deixar aqui. Vou colocar aqui percentual inter, percentual intra, percentual MVA. Nesse caso aqui vai ser MVA original, né? Vou até colocar aqui como original. Beleza. Já tenho as 3 informações que eu vou precisar. Qual vai ser a minha MVA ajustada nesse caso? Então vai ser igual. Eu posso usar aqui o FX, para eu não me perder nas variáveis, né? Igual MVA ajustada. E agora eu uso aqui o FX. A MVA vai ser essa aqui, de baixo. A alíquota interestadual vai ser essa aqui. E a alíquota interestadual vai ser essa aqui. Ok, pronto. Deu 0, normal. Certo? Agora a gente vai buscar, por exemplo, uma alíquota interestadual de 4%, uma alíquota interna de 18%. Vou botar o percentual aqui, né? E a MVA original de 45%. Qual seria a minha MVA ajustada? Seria essa aqui. Vou colocar como percentual. Só que notem que o número está bem grande, né? Está 6.975%. Pelo menos eu nunca vi uma MVA com esse valor. Então a gente vai voltar aqui, ó, Alt F11. E eu vou ajustar. Por que isso está acontecendo? Porque eu estou multiplicando por 100 no final. Então até aqui ele faz o cálculo como decimal. E ele multiplica por 100 para ficar um número inteiro. Então eu vou apagar isso aqui. E vou voltar e testar de novo. Vou entrar aqui na Enter. Pronto, 69,76%. Agora, como que eu sei que essa MVA está certa? Então, a gente vai entrar aqui, ó, no site da... No meu caso, eu vou usar como Cefaz Bahia, tá? A referência. Você pode usar a sua UF por aí. Então, vou entrar aqui em Cefaz Bahia. Vou acessar Pesquisa de Legislação. E aqui dentro, eu vou buscar anexo 1, substituição tributária, nesse caso, vigente 2020. E aqui eu tenho vários produtos, né, vários itens com suas respectivas MVAs ajustadas. Então aqui tem MVA original e do lado MVA ajustado. Vou pegar esse exemplo aqui, ó, da água mineral. Então a MVA original dela é de 100%. Vou lançar aqui. E a gente vai calcular a MVA para 4, para 7 e para 12. Para 4% dá 134,15. Lancei aqui 4%, 134,15. E vou copiar mais para baixo aqui para a gente pegar os outros percentuais. 7 e 12. 126,83, aqui também. E 114,63. 114,63, tá aqui. Tá vendo? Agora o que acontece? Pode surgir a situação dessa MVA aqui tá errada. Eu lembro que tinha uma situação dessa. Deixa eu ver se eu encontro aqui. 0,46. Deixa eu ver se eu acho. Acho que é isso aqui. Eles colocam 0,64. Eu acho que é esse aqui, 8.4. Bora fazer esse teste, ó. Silicone, formas primárias, tal. MVA original de 55%. Vou copiar para baixo. Vou lançar aqui, 55%. Uma alíquota de 4%. Eu vou 66,34, 75,79 para 7, tá aqui. E para 4%, 81,46. Aqui está 81,64, tá vendo? Então, esse anexo 1, no meu caso específico da Cefaz Bahia, tem alguns erros no cálculo da MVA ajustada. Na hora que o estagiário foi digitar lá, ele acabou trocando os dígitos. Então a MVA correta é essa aqui, 81,46, como a gente viu, né? Então, ó, vou puxar aqui para baixo, vou mudar para 7 e para 12. Então, de 7%, 75,79 e de 12%, 66,34. Como é que eu acerto duas e a terceira está errada? Né? Então, a fórmula está correta. E o percentual realmente é 81,46 e não 81,64. Dependendo do volume, né, da quantidade da mercadoria, da compra do contribuinte, isso aqui pode dar uma diferença considerável no cálculo do imposto. E podem ter outros erros dentro desse anexo 1. Por isso a importância de você saber calcular a sua MVA ajustada. E também você não vai precisar se preocupar em ficar observando esses percentuais aqui. Pode acabar acontecendo a mesma coisa que aconteceu com o estagiário da Cefaz aqui, né? Você pode se confundir e acabar lançando a MVA ajustada de maneira equivocada.
Como MVA original normalmente é um número inteiro, né? Tem algumas exceções, claro, mas vai ficar mais fácil. Então, esse aqui 55%, ele já calculou para mim automaticamente a MVA ajustada em qualquer situação. E eu posso usar isso aqui, por exemplo, a gente pode expandir, né? Isso aqui é só um começo, uma amostra do que dá para fazer. Logicamente, eu não tenho tempo suficiente para mostrar tudo que é possível fazer com Excel e com VBA, mas aqui já dá para vocês terem uma boa noção. Eu posso, por exemplo, criar uma planilha em que eu importo os dados do XML para dentro do Excel. Logicamente, ele vai trazer os percentuais de cada produto. Eu posso cadastrar a alíquota interna da operação, lançar o MVA original e automaticamente ele já calcular para mim a MVA ajustada e automaticamente também já calcular, por exemplo, a antecipação total. Certo? Então dá para fazer isso também. E eu vou criar aqui só mais uma função com vocês, antes de eu mostrar para vocês o que é um suplemento, que é a função function antiparcial, que é o cálculo da antecipação parcial. Como é que funciona ele? Normalmente a gente vai usar o valor da nota fiscal, certo? Então vou colocar VNF, a gente vai multiplicar isso pelo percentual, pela alíquota interna, né? P-intra, e vai substituir isso e vai subtrair isso do valor do ICMS que veio na nota. Basicamente essa é a fórmula do cálculo da antecipação parcial. Então eu vou pegar essas variáveis, vou lançar aqui, ó, como double também, né? As double. Vou lançar P-intra, as double também, e vou lançar VICMS, as double. Ok? Minha saída também vai ser um double. Maravilha. Criei minha fórmula do cálculo da antecipação parcial. Vamos fazer um testezinho aqui. Vou pegar aqui, ó, mais embaixo, VNF, PICMS, VCMS. Ok? Só ajustar. E aqui eu vou colocar antiparcial. E vou usar minha fórmula. Igual antiparcial vai ser igual a o valor da nota, vai ser esse. O valor da alíquota intra vai ser esse aqui. E o valor do ICMS vai ser esse aqui. Pronto. Vou colocar aqui como valores. Eu acho que eu coloquei aqui, ó. Tá tudo certo. Pensei que eu tinha colocado o nome da variável errado. Pronto, agora eu vou colocar. O valor da nota é R$1.000. O percentual do ICMS é de 7%. O valor do ICMS vai ser igual a isso aqui vezes isso. Ok? E aí, ele está dando para mim um resultado de R$0. Por quê? Porque eu peguei o valor, calculei pela alíquota interestadual e subtraí do ICMS normal. Então está errada essa fórmula. Qual é o correto? É a alíquota intra. Né? Eu coloquei a alíquota inter. Então eu tenho que pegar aqui a alíquota intra, nesse caso seria de 18%. E o valor do ICMS seria a alíquota inter. Então eu tenho que inserir aqui uma coluna. E vou colocar aqui, ó. Opa, peraí aqui, acho que eu fiz alguma coisa muito errada aqui. Inserir de novo. Para a direita. Isso. Vou botar PICMS inter. Cadê? Ixi, baguncei. Inter. E o outro eu vou lançar PICMS intra. Então aqui vai ser 7%, aqui vai ser 18%. Copiar aqui a formatação. Pronto. E aqui vai ser o valor da nota vezes a alíquota da nota fiscal, certo? Como exemplo. E aí eu cheguei num cálculo de antecipação parcial de R$110. Só que eu ainda tenho que ajustar minha fórmula, né? Valor da nota vezes a alíquota interestadual menos o valor do ICMS. Agora sim, né? Porque eu fiz o cálculo do valor do ICMS aqui. Vamos ver só se está pegando as fórmulas certas. Tá. Então, o valor do ICMS normal, o valor da alíquota interna e o valor do ICMS. Isso aqui é mais do que o suficiente para fazer o cálculo da antecipação parcial. Dá para refinar mais, para deixar mais seguro, né? Mas, para efeito de exemplo, serve bastante. E aí eu calculo aqui o meu valor do ICMS com base na alíquota interestadual e pronto, está feito o cálculo da minha antecipação parcial. Vamos validar o cálculo? Igual o valor da nota vezes a alíquota interestadual menos o valor do ICMS, R$110. Então, beleza, está funcionando certinho a minha fórmula. Qual é a vantagem disso aqui? Você não vai se perder mais. Você vai colocar aqui a antecipação parcial,
clica em FX, escolhe lá as informações certinhas, dá um OK e pronto, acabou. Não tem mais como a pessoa chegar aqui e bagunçar a fórmula, né? Fica muito mais prático fazer nesse formato. Beleza, só que toda vez que eu quiser usar essa fórmula aqui de antecipação parcial, eu tenho que abrir nessa planilha. Inclusive, eu nem salvei ela ainda, né? Tenho que abrir nessa planilha para poder funcionar. Por exemplo, se eu der um Ctrl O aqui, ó, dar uma nova planilha e colocar igual antiparcial, ela não vai aparecer. Então, essa eu fico limitado à planilha que eu estou utilizando. E aí que entra o suplemento. Como é que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, ó, arquivo, vai vir em salvar, né? E eu vou selecionar um tipo diferente. Eu vou clicar em procurar, vou colocar aqui na área de trabalho mesmo, e vou marcar aqui, ó, o tipo de suplemento do Excel. Aqui, suplemento do Excel, XLAM. Cliquei aqui, aí ele automaticamente vai para a pasta de suplementos do Excel, mas eu não quero, eu quero que ele realmente coloque aqui na minha... Vou colocar aqui em aulas Excel. Vou salvar aqui no suplemento. Salvei como pasta 1. Né? Então, eu vou pegar aqui, vou salvar como... Salvei errado, né? Era para salvar assim. Vou marcar aqui de novo como suplemento. E agora eu vou buscar mais uma vez aqui minha pastinha, aula Excel. Tá aqui, ó. Eu vou mudar o nome dela para funções para contadores. Ok? Então, Enter. E vou salvar. Substituir, sim. Pronto, eu acabei de criar. Note que, ó, aqui minha pasta continua sem salvar, certo? Porque ele guardou, ele criou um suplemento. A planilha aqui, ela não é outra coisa, tá? A gente criou um suplemento agora, isso aqui é uma planilha. E agora eu posso fazer o seguinte, ó. Ctrl O, uma nova pasta de trabalho, igual anti. Pô, não está aparecendo ainda. Por que não está aparecendo? Porque eu preciso habilitar esse suplemento. Então eu vou vir aqui em arquivo, vou vir aqui em opções, vou vir aqui, ó, em suplementos. Espero carregar, está demorando um pouquinho. Aí ele vai carregar uma nova janela e a partir daí, ó, eu vou vir aqui no botão I. E agora eu vou selecionar, tem algumas já que eu selecionei, mas nesse caso eu vou procurar. Vou clicar aqui no botão procurar e eu vou lá no caminho, endereço do meu suplemento. Vou encontrar ele aqui, funções para contadores, vou dar um OK, vou marcar, tá marcadinho aqui, ó, vou dar um OK. Pronto, ele acabou de carregar. E agora, se eu chegar aqui e botar igual antes, ele já vai começar a puxar antecipação parcial. Se eu abrir uma nova planilha, quarta aqui, ó, e botar igual NVA ajustada, a função já vai vir aqui. Então você pode criar, como eu falei, o seu cinto de utilidades do Batman, né? E criar as funções todas que você vai precisar, que vão facilitar o seu dia a dia, e utilizar isso em qualquer planilha que você quiser, contanto que você tenha esse suplemento habilitado dentro do seu Excel. Então você pode fazer melhorias nisso, pegar esse arquivo, mandar para as pessoas que trabalham com você, mandar elas instalarem nos computadores delas, e todo mundo vai ter acesso a essas funções que você criou, certo? Então, basicamente era isso que eu tinha para mostrar para vocês nessa aula. Tem muito mais coisas, né? Quase infinitas coisas que eu posso mostrar, mas infelizmente o tempo é muito curto, então eu não consigo mostrar para vocês mais do potencial do Excel. Mas eu acho que já deu para ter uma boa noção do que eu mostrei para vocês. Está aqui, ó, o meu suplemento. E aqui está a planilha que a gente criou. Então, se eu quiser fazer uma alteração, por exemplo, eu vou fazer no meu suplemento aqui, ó. E aí eu vou disponibilizar para vocês, tá? Tanto a planilha quanto o suplemento, para vocês poderem depois assistirem, acompanharem, refazerem essa aula que eu acabei de dar para vocês, certo? Agora eu vou voltar para a tela para a gente poder finalizar a nossa palestra. De volta aqui. E aí, isso que eu te mostrei é apenas um pequeno pedaço, um ínfimo pedaço do que dá para fazer utilizando o VBA. Se você tiver interesse em aprofundar um pouco mais nesses conhecimentos, eu tenho lives gratuitas que eu ministro todas as quintas-feiras às 4 horas da tarde. E para você participar dessas lives, você só precisa entrar no nosso canal do Telegram para ser avisado, receber os avisos lá toda semana. Então aqui embaixo, na descrição do vídeo, você vai encontrar o link para fazer o download dessa planilha, né, do suplemento, e também o link para você entrar no nosso canal do Telegram. Então, se você tiver interesse, se você quiser esse destino, quiser aprender a usar o Excel VBA para executar suas rotinas da área fiscal, da área tributária, de maneira mais rápida, mais prática, mais segura, clica no link abaixo, entra no canal e eu espero você lá na nossa próxima live. Tchau, tchau!